Uau, hein? Tô chocada, gente. Mas a dúvida que eu tenho certeza que muitas mamães e muitos papais tiveram, principalmente assistindo essa reportagem, é: a partir de qual idade a gente deve começar a incentivar a prática de exercícios físicos? Qual é o mais indicado para cada faixa etária? E também quando a gente começa a exagerar, esgotar os nossos filhos, tem gente que nem percebe isso, né? Então vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, chama a criançada aí para a sala. Aqui no nosso estúdio eu recebo o educador físico João Marcos. Obrigada pela sua participação. Tem um trabalho muito bacana também envolvendo crianças. Eu recebo também Eni Kelly, hoje muito bem acompanhada com a filha Emily. A Emily começou muito cedo, né? Com quantos anos? 10 anos. Com 10 anos ela começou a fazer handball, não é isso? Handball. Handball, gente. Me conta, quem foi que te incentivou? Como é que veio essa vontade de se envolver, né? Praticar atividade física aos 10 anos? Foi na minha escola. Minha escola sempre apoiou o esporte desde 2007, que ela foi fundado o handball. Eles faziam testes, iam de sala em sala chamando crianças, aí quase ninguém ia. Aí eu falei, por que não, né? Criança, queria me divertir. Daí comecei a fazer lá, não era um treino, era tipo uma parte da noite, ficava uma horinha tacando a bola pro gol, fazendo vários exercícios assim. Sempre gostei. O interessante foi o jeito que você falou agora. Eu queria me divertir. Então, começou para você como uma diversão? Sim, começou como uma diversão. Porque eu ficava só na escola, em casa, escola em casa. Aí, para mim não ficar parada também, eu era uma menina, né, fuleta e queria fazer alguma coisa. Aí eu fui lá só para me divertir e acabou ficando algo sério para mim agora. Isso que eu ia perguntar. Agora, foi além da diversão? Foi, muito além. Agora o foco é treinar cada vez mais, evoluir e, se Deus quiser, entrar aí num clube grande. Agora, mãe, como é que foi pra você? Aos 10 anos, mãe, olha, quero me matricular, quero fazer as aulas de handball, preciso, tô a fim de fazer. A Emily sempre foi ligada no 220, né? Sempre foi assim. E quando teve essa oportunidade da escola, na mesma hora, ela quis, aí eu falei, vamos embora. Você viu com bons olhos. Exatamente. Então, assim, era noite, aí depois ela passou no teste, aí começou as aulas mesmo, né? Com frequência. Antigamente era de segunda a quinta-feira, ou seja, ela estudava na parte da tarde, ela ficava na escola a tarde toda. Então, assim, para mim foi maravilhoso, né? E ela foi pegando gosto. Hoje em dia, quando eu vou botar pressão nela, eu falo, eu vou te tirar do handball. É a chantagem. Exatamente. Se a nota cai, olha, vai sair do handball, hein? Não é assim? Exatamente. João Marcos, obrigada pela sua participação. Conta pra gente, primeiro de tudo, né? Qual é a importância dos pais incentivarem os filhos a fazer atividade física, mas também atividade física correta, né? Que condiz com cada faixa etária. Boa tarde. Boa tarde, agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Bom, que a atividade física é importante, é bom, todos nós já sabemos. Melhora a composição corporal, perfil lipídico, diminui doenças crônicas, ansiedade, depressão, tudo isso. E desde a primeira infância, lá as criancinhas de 2, 3, 4, 5, 6 anos, elas se desenvolvem, está mais que comprovado a partir das brincadeiras e interações. Então, uma brincadeira, a pessoa vai fazer atividade física juntamente com o pai, com a mãe. Sempre, como ela falou, começou com prazer, gostava de brincar, de jogar bola, de chutar, de jogar a bola pro gol. E isso aí foi evoluindo, sempre gostando. Com a evolução, a musculação em si, pode sim a criança fazer dos 7, 8, 9 anos de idade, desde que, como você disse, acompanhada, nós vimos na reportagem, acompanhada de um profissional qualificado, num espaço que não possa oferecer riscos a ela, priorizar exercícios que utilizam o peso do próprio corpo, peso mais leve, priorizando sempre a qualidade da execução do exercício e não o aumento de carga. Muitas vezes o adulto, a gente tem aquela pressão de aumentar a carga. Não, a criança, criança ou adolescente, vamos priorizar a execução do exercício. No caso dela, que faz handball, a musculação é uma ferramenta que vai te ajudar muito. Prevenir lesão, melhorar a sua resistência, sua força muscular, todos esses quesitos. Agora me chamou a atenção o início da sua resposta. Com quantos anos que, então, a criança pode começar a fazer até mesmo musculação?
Então, essa faixa de 7, 8 anos de idade, mas não se restringir somente à musculação. Porque o importante da atividade física é realmente a criança ter prazer em fazer. Gostar de estar ali, pode ser pilates, atividade circense, o próprio esporte, que ele traz os valores do esporte, como o handball, traz valores de honestidade, disciplina, ética, né? Disciplina, respeito às regras do jogo limpo. Além de você conhecer uma prática corporal da sua própria cultura ou de uma cultura de um outro país, de um outro povo. Agora, o interessante é a gente ressaltar, pelo amor de Deus, pai, mãe, não, tá liberado fazer então musculação para criança. É porque a minha pequena, quando eu vou para academia, a minha pequena vai junto. Então, mas também não é assim, é trabalhar com o peso do corpo. Isso aí, é priorizar exercícios que utilizam o peso do nosso próprio corpo e pesos leves. À medida que, tá ficando tranquilo, tô conseguindo fazer com o meu peso, vamos evoluindo na carga mais leve, como nós vimos no vídeo ali, bem exemplificado, mais tranquilo e evoluindo aos poucos, priorizando a execução do exercício. Porque é isso que vai fazer ele ter o desenvolvimento total. Agora, é muito interessante, gente, a gente frisar. A Emily falou e você frisou também. Trabalhar aquilo que a criança goste de fazer. Não adianta, às vezes o pai quer forçar a criança. Vamos botar o exemplo de um menino, vamos lá. O pai quer que o menino seja um excelente jogador de futebol, mas às vezes o menino não quer fazer futebol, ele quer fazer outra atividade. Tem que descobrir aquilo que ele realmente tem aptidão, o que de fato se torna um prazer para ele, né? Você percebe, você que lida com crianças, você percebe a diferença quando um pai coloca a criança obrigada naquela atividade física? Muito interessante ter destacado isso. Por exemplo, até o esporte, o handball, você vai poder falar que praticou desde novinha, o futebol, o futsal, o handball, o vôlei. Na iniciação ao esporte, muitas vezes a gente usa, nós vamos aprender, queremos ensinar o fundamento de pisar e tocar. A gente insere uma brincadeira que ele vai utilizar esse fundamento sem imaginar aquela questão de ordem, certinho, aquele negócio direcionado, mas uma brincadeira que a partir do lúdico, a partir da brincadeira e da interação ela vai se desenvolver. Isso faz toda a diferença, Emily? Faz muita diferença. Você já teve amigas, por exemplo, lá nesse grupo da escola, que as mães obrigaram a jogar e elas não passavam vergonha, não queriam, às vezes nem o time quer, né? Sim. Eu era excluída dos times, tá? Eu deixo isso bem claro. Tinha muitas meninas que iam, que as mães não que obrigavam, te falavam, vai pra ver como é que é, pra conhecer. Porque o handball, lá na minha escola, por exemplo, no Castro Alves, ele tem várias vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Uma delas é você ser reconhecida como você ser, tipo, uma figura lá na escola, porque, né? Trabalha bem isso, né? Isso. Aí as mães queriam que as filhas se destacassem esses meios e colocavam elas. Aí elas, algumas até que aprendiam, mas não gostavam. Então faziam de qualquer jeito, só por ir mesmo por causa da mãe. E, Aniquele, para você, queria que você deixasse principalmente essa mensagem para as mães, para os pais, a importância dos pais identificarem essa vontade nos filhos e apoiar. Porque você usa isso a seu favor, né? Então, isso, inclusive, ajuda no próprio desenvolvimento da escola com a Emily. Não, sim. A Emily, lá em casa, como eu sempre falo, a gente tem uma conversa muito aberta. Então, assim, eu sempre conversei com ela, como eu sempre destaco. Primeiro é os estudos, né? É em primeiro lugar. Só que, como o handball, ele tem as etapas, não é só ela ir lá treinar, tem as etapas. Tem as etapas de treino, tem as etapas do exercício físico, tem as etapas do mental, que o professor, ele trabalha essa parte mental com as alunas. Então, assim, acaba a criança, ela tendo um desenvolvimento, assim, ela tem outra visão, né? O comportamento dela em casa é outro, entendeu? De que forma que isso contribui para esse comportamento social? Quando o professor, ele, por exemplo, antigamente, agora é na escola, uma vez no mês, cada aluna tinha que ceder a sua casa para assistir um filme no período de 2 horas. Esse filme era, como é que fala? Motivacional. Motivacional. Era só elas, não tinha família participando.
e era o período de 1h30. Terminava esse filme, aí tinha um pequeno lazer quando terminava. E o professor conversava com cada uma, ele conhecia cada uma ali, conhecia o ambiente. Hoje isso acontece, mas hoje isso acontece lá na escola, né? O professor, ele conversa com cada uma, ele tem um momento ali com cada uma. Então, a Emily, com 10 anos e a Emily hoje com 15, a Emily ela tem outra cabeça, ela tem outra visão do mundo aqui fora. Bacana, isso contribui até mesmo para o amadurecimento, né? Exatamente. Principalmente nessa faixa etária da adolescência. E olha só, falando em incentivar, gente, a prática de exercícios físicos desde a infância, o ginasta Arthur Zanetti, o nosso campeão olímpico, tem um filhinho lindo, o Lian, que tem 2 aninhos. E o Lian já é um sucesso na internet, olha aí. Ele já tem 170 mil seguidores nas redes sociais, porque ele é uma fofura. E uma promessa do esporte também, tá vendo aí, gente? Muito pequenininho, é muito fofo. É que o papai, desde cedo, incentiva o Lian a gostar da ginástica. Nada feito, é claro, nada como pressão. Então ele tá amando ali, tá vendo? Até bate as perninhas. E para que o pequeno, a gente vê aí que tudo isso não passa de uma grande brincadeira para ele. Ele se diverte muito nas argolas, nas barras. Mas quem assiste os vídeos fica impressionado com a força, viu? A força desse garotinho. Ele tem um equilíbrio também que chama bastante atenção. Um equilíbrio até melhor que o meu. Que bacana, né? Tudo se torna uma grande brincadeira. É esse o princípio, então, João Marcos? Isso. Como ela falou, basicamente é a brincadeira. Ainda mais nesse momento que nossas crianças vivem sempre na televisão, no celular. Salientar a importância de botar essas crianças em movimento para se desenvolver integralmente a partir das brincadeiras, a partir de interação com crianças da mesma faixa etária, crianças um pouco mais velhas, adultos também. Essa é a importância. Isso faz parte até mesmo de uma socialização, né? Isso, socializar para conseguir formar um sujeito íntegro, motor e cognitivo. Agora vamos pensar quando essa criança começa a exagerar nessas atividades, começa não só a exagerar no peso, exagerar também na vontade, o tempo todo só quer saber de atividade. Eu conheço pessoas, crianças, por exemplo, são apaixonadas por futebol, só querem saber de futebol, se deixar, é tudo, o assunto é futebol, é vídeo de futebol, é jogar futebol. Então, como que a gente também lida com esse equilíbrio? Eu acredito que o importante é ter um termômetro, tanto dos pais, quanto do profissional que está supervisionando aquela criança. Tentar mostrar novas vivências, novas modalidades, novos esportes. Apresentar na televisão, o pai em casa mostra, depois vão brincar, que assim a criança, você vai insinuando para a criança, acendendo aquela chama para que ela possa conhecer novas atividades, novas práticas corporais, novas culturas. Agora, a gente está aqui falando de diversas modalidades, tem uma que me chama bastante atenção, por exemplo, as ginastas, né? Quem faz ginástica olímpica, a gente percebe o biotipo, que vão ficando fortinhas, bem saradas, podemos dizer assim, mas tem um detalhe que chama atenção.